Boa noite, queridas famílias. A cada um que for chegando, sejam muito bem-vindos a mais essa live. A primeira live do mês de maio, né? Nós teremos aí algumas lives durante este mês para podermos falar um pouco mais sobre o perfil, sobre o motivo desse projeto existir. E também vamos aí bater um papo sobre algumas questões que vocês sempre me perguntam. Então, essas lives vão ficar todas salvas, né? Essa é a primeira, mas toda terça-feira, a partir de hoje, às 21h30, vou estar aqui para que nós possamos bater um papo, né, nesses dias sobre a catequese na família. Então, é por isso que essas lives vão acontecer e eu acredito que vocês poderão tirar aí algum proveito desse conteúdo que eu vou deixar salvo por aqui. Então, se você quer que essa live, né, fique salva, vá compartilhando aí para mais pessoas, para que elas possam ter acesso a ela. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto em si, por que o projeto existe, como que começou, né? Já estamos aí há quase um ano nessa jornada aqui no Instagram. Temos também algumas coisas no YouTube, algumas coisas no canal do Telegram e também um site, né? Algumas pessoas não conhecem o site ainda, ele está um pouco menos movimentado do que eu gostaria, mas ao longo do caminho eu vou ir colocando mais alguns conteúdos por lá também. Então, hoje nós vamos falar sobre como tudo começou e eu vou deixar no finalzinho um momento para a gente bater um papo sobre qualquer dúvida que a gente tiver sobre catequese, tá bom? Então, espero que você continue comigo até o final e vamos nesse momento começar com uma oração, né? Porque nada nessa vida pode começar sem a nossa oração, sem que nós possamos estar na presença de Deus. Então, se esse perfil existe para que ele seja glorificado, então nós vamos começar com um momento de oração. Sejam muito bem-vindos, todos que estão chegando. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entregamos essa live nas mãos de Nossa Senhora. Esse é o mês de maio e para que ela possa nos conduzir e nos levar até onde Deus deseja que nós estejamos. Então, boa noite mais uma vez para todos que estão aqui. Muito obrigada. Já vai compartilhando para mais amigos seus que quiserem conhecer um pouco mais sobre esse projeto, o que motivou ele e para onde nós iremos ao longo desse caminho aí que nós temos pela frente, tá? Então, vamos voltar, né? Muitas pessoas conheceram o perfil recentemente, de uns 2 meses para cá, ele teve um crescimento muito bom. Graças a Deus, bendito seja Deus por isso, porque a intenção é que com esse perfil nós cheguemos a mais e mais famílias, né? E antes de eu falar o motivo do perfil, eu vou falar para vocês como que tudo começou. Então, eu me chamo Camila, né? Vocês já estão aqui acompanhando há algum certo tempo, alguns, mesmo que tenham chegado há pouco tempo, já me viram falando alguma coisa por aqui. E esse perfil, ele tem uma história grande por trás, né? Quando eu era muito pequena, na minha infância, meus pais sempre foram católicos, né? Eu fui criada num berço católico e desde então eu nunca saí, né? Mesmo tendo amigos de outras religiões, eu nunca saí da igreja católica, eu nunca tive esse desejo. Eu sempre tinha no meu coração uma convicção muito forte sobre a fé católica. Eu não sabia explicar, né, o que motivava, mas eu sei que em meu coração eu nunca tive dúvida sobre a fé católica. Nunca me passou pela cabeça a possibilidade de não estar na igreja católica. Para mim, ela é a igreja que Jesus Cristo fundou e isso eu nunca tive nenhuma dúvida, né? E aí, na minha infância, eu me lembro muito bem dos meus pais me levando para a igreja, dos meus pais me levando para os terços, né, nas casas das famílias. A gente tinha um grupinho, né, de crianças que tinham o terço nas casas e isso
era algo que era muito gostoso, muito agradável. Eu lembro até hoje de que eu sabia de tanto ir no texto nas casas dos meus colegas que tinham esse grupo, eu sabia a ladainha de cor, porque era algo tão natural, tão que a gente vivia com tanta piedade, que eu tinha decorado a ladainha de Nossa Senhora. Então eu me lembro até hoje de todos os amigos reunindo e cada dia era a casa de um e ficava aquela expectativa, onde vai ser o terço hoje? Vai ser na casa de quem? Tinha o sorteio, né? Ia passando casa por casa. Então assim, eu me lembro disso muito vivo na minha memória, né? Boa noite, Cíntia. E assim, quando eu revisito essa minha infância, eu sempre me vejo e lembro das procissões, das missas aos domingos. Então a gente tinha aquela roupa de ir para a missa, né? Porque era algo muito especial. Então, eu sempre tive isso dentro da minha casa. Meus pais sempre cultivaram a fé dentro da nossa casa. E isso me motivou, acho que até essa certeza no meu coração, de que eu estava na fé certa, que era ali que eu deveria estar, na Igreja Católica. E aí, passando-se o tempo, né, quando a gente é criança, a gente faz a catequese, fiz a catequese formal, e aí fiz a primeira Eucaristia. Na minha primeira Eucaristia eu tinha muitas dúvidas em relação ao que era pecado, o que não era pecado, mas mesmo assim eu buscava e meus pais me levavam. E quando eu fiz a primeira Eucaristia, eu não queria ir para Perseverança, porque lá na paróquia onde a gente frequentava fazer a primeira Eucaristia, fazer, né, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta etapa, fazer a primeira Eucaristia, e depois você não tinha lá sexta, sétima, oitava, para ter a nona etapa para fazer a crisma. Lá era assim, você tinha a Perseverança, que era um grupo com todos os catequizandos que tinham feito a primeira Eucaristia e estavam esperando o momento para receber a crisma, para fazer a crisma, para receber o sacramento da crisma. E eu não queria participar desse grupo, eu já queria servir, né? No meu coração já tinha aquele desejo de querer servir, de querer fazer algo, de querer estar ali, de querer ajudar, de querer ensinar. Isso com 12 anos de idade. Então, foi o meu primeiro contato com a catequese enquanto transmissora da fé. Nem foi algo tão forte. Por quê? Porque eu tinha 12 anos, eu não podia assumir uma turma de catequese, né? Porque pela idade eu não tinha o sacramento da crisma. Então eu falei, não, eu quero ser pelo menos um auxiliar. Então eu era aquela que pegava as folhas, que distribuía as folhas na sala, que entregava o material para as crianças, que ajudava, que apontava lápis. E isso assim já foi crescendo no meu coração, esse desejo. Então eu fiquei esse período todo auxiliando e chegou o momento da minha crisma. E depois da crisma eu já fui ir para a sala de catequese. Fiz muita coisa errada, porque eu achava que estava certo. Então assim, hoje eu sei que estava errado. Então fiz algumas coisas que eu queria ser criativa, queria inovar, queria fazer diferente, queria trazer as crianças e tal. E no desejo de acertar, eu errei muitas coisas. Mas esse desejo de ensinar era algo que me mantia ali firme, que me mantia com essa vontade de estar ali, de entregar o meu coração para aquelas crianças e para aquelas famílias. E aí, durante todo um bom período, eu continuei como catequista na paróquia. Fui melhorando, fui aprendendo, fui corrigindo os meus erros, mas eu nunca deixei. Às vezes eu ficava um período fora, depois voltava e ficava por causa de escola e tudo, aí eu precisei me afastar mesmo. Mas quando eu me formei, né, estava fazendo a faculdade, eu voltei para catequese e continuei. Então, nesse período, nesse longo caminho aí de 12 até até uns 18 anos mais ou menos, foram por volta de uns 100 catequizandos que passaram pela minha vida. Mas eu nunca vi o catequizando como um número, né? O catequizando, ele é uma alma,
né? Mesmo eu não tendo a consciência que eu tenho hoje, eu sabia que era algo diferente. E meu coração sempre ardeu por transmitir a fé, né? Como eu falei para vocês no início, desde quando eu recebi a primeira Eucaristia, eu sabia que eu queria ensinar, que eu queria transmitir aquela fé. E aí foi passando o tempo, né? As coisas vão acontecendo na vida da gente. E aí eu encontrei a RCC na minha juventude. E na RCC, aquele desejo, aquele ímpeto reafirmou, né, no meu coração. E eu tinha um blog. O blog chamava Santidade pela Cruz. Então não é de hoje que eu tenho, né, que eu gosto de escrever e de ensinar sobre a fé. Então esse blog eu até visitei ele quando eu fui escrever, né, o roteiro dessa live de hoje. Eu falei assim, não, deixa eu ver como é que tá esse blog. Esse blog ainda existe, gente. Ainda existe, Santidade pela Cruz. E tá lá, né, falando sobre a fé, falando as mesmas coisas, gente, que tem aqui. Então, quando eu falei, né, que esse perfil ele tem 1 ano, esse projeto, né, Catequese na Família tem 1 ano, mas ele é muito maior e muito mais antigo, porque Deus já queria esse projeto na minha vida. Só que eu não tinha entendido isso, eu não tinha entendido como que ele queria esse projeto na minha vida, né? E agora, com o passar do tempo, eu tenho entendido melhor isso, né? O que ele deseja de mim, né? Ele deseja que eu esteja aqui, né? E eu tenho entregue isso muito nas mãos dele, porque todos os posts que vocês veem aqui, eu faço todos eles, né? Eu penso em cada um deles e ali é o meu coração, gente. E aí quando eu vejo que eu escrevo alguma coisa e alguém fala assim, nossa, Camila, era isso. Eu falo assim, gente, nós precisamos ainda mais, eu preciso me dedicar ainda mais, eu preciso ir ainda mais fundo do que eu estou indo. Porque o meu coração arde, gente. Quando eu vou escrever alguma coisa, eu não sei explicar pra vocês, assim, de forma tão diferente do que isso. Mas o meu coração queima, sabe? Uma das passagens que mais me lembram, toda vez que eu vou fazer alguma coisa, é a dos discípulos de Emaús. O meu coração queima. O meu coração, ele transborda, sabe? De amor. E é esse amor que vocês veem nos posts. Então, todos os textos, vocês vão ver, é o meu coração que tá ali, que tá entregue. Então, assim, quando vocês lerem, fala assim, olha, a Camila colocou um pedacinho do coração dela aqui. Porque é realmente isso que tem acontecido. E durante todo esse tempo, durante todas as coisas pelas quais eu passei, pelas quais foram acontecendo na minha vida, eu sempre tive esse desejo. E é até engraçado porque quando eu me casei, nós saímos da cidade onde eu morava, fui morar em outra cidade. E aí, em Belo Horizonte, né, com meu esposo, e lá eu não tinha assumido nenhuma função, né, e nenhuma pastoral. A gente viajava muito pra cá, onde a gente mora hoje, então a gente não tinha condições de assumir uma pastoral, né, de ter alguma coisa que a gente pudesse ali, que nós pudéssemos nos dedicar. Isso nos fazia muita falta. Então, quando nós voltamos pra cá, que Deus nos deu essa providência, conversando com o Augusto, ele falou assim, não, eu quero ser catequista e tal, só que eu não falei nada. Ele disse assim, eu preciso procurar alguém para ir comigo, para ser catequista junto comigo. Só que ele não me convidou, vocês acreditam nisso? Ele não me convidou. Aí ele pensou na irmã, pensou em não sei quem, pensou em nananã, e eu calada. Aí eu falei assim, olha, vamos então, vou com você. Ele, mas você vai comigo? Eu falei, vou. E nós fomos. E aí nós nesses anos de casado, eu acho que a gente já pegou umas 5 turmas de catequizandos da iniciação, né? A vida cristã, que é para preparação para os sacramentos iniciais ali, Eucaristia e Crisma. Então foi esse período, a gente ficou 5 anos, foram mais de 100 catequizandos nesse período que nós passamos por eles. E aí, nesse momento, eu senti muito, porque eu via naqueles adolescentes um olhar perdido, né? Nós tínhamos catequizandos que tinham dúvidas muito básicas da fé.
com uma crise de fé gigantesca, gigantesca. E a gente percebia que aqueles catequizandos, que os pais eram presentes, que os pais estavam ali na missa todos os domingos, que os pais iam saber como que o filho estava na catequese. Olha, como é que meu filho tá? Ó, meu filho tá comportando direitinho? Eram os catequizandos que eram... que os olhos brilhavam quando falavam, sabe? E aqueles que os pais eram ausentes eram os que tinham a maior crise de fé. Gente, isso me assustou tanto, mas tanto, por quê? Você ver um adulto com uma crise de fé, ok, mas você vê um catequizando de 12 anos questionando coisas sobre a fé de uma forma tão ferrenha, que você pega o catecismo e abre e mostra onde está, pega a Bíblia e mostra onde está, e mesmo assim ele não quer saber, é algo muito triste. Por quê? Porque naquele coração já enraizou a falta de fé. E aí não há catequista, não há padre, não há nada que vá fazer aquele coração se abrir, se esse coração não se deixar ser tocado pelo Espírito Santo. Então, quando a gente encontrou essa realidade, foi algo que assim nos entristecia muito. Tinha dias que nós saímos de lá extremamente cansados de tanto responder perguntas de dúvidas sobre a fé. E aí eu falei, não, tem algo errado. Tem algo errado. Mas o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Nesse período, eu engravidei do Paulo. O Paulo nasceu. Quando o Paulo tinha por volta de 1 ano e pouco, nós descobrimos o autismo. Então já não dava mais para eu continuar na catequese, porque a catequese exige comprometimento e planejamento. Então eu não conseguia acompanhar as terapias, trabalhar e estar na catequese. Então eu fiquei esse período distante da catequese. Mas isso, o tempo todo eu me lembrava dessa situação, dessa questão dos pais que precisavam ter uma formação, e muitos pais, mesmo desejando ter essa formação, não sabiam onde buscar. E aí quando o Paulo começou a demonstrar um interesse pela fé, que aí ele fazia algumas perguntas. Eu lembro de uma noite, gente, eu tento lembrar até hoje qual foi a pergunta que ele fez, foi uma pergunta tão profunda, que eu falei assim, não, esse menino precisa começar a catequese, não tem como esperar mais. Mas ele fez uma pergunta, eu expliquei, e ele falou assim, mamãe, amanhã você fala mais um pouco? Então a gente falou assim, não, agora tá na hora. E aí naquele momento, eu lembro até hoje, eu colocava ele para dormir junto com o Tomás, e eu ficava sentada assim entre o berço e a cama, sabe? Para esperar o Tomás pegar no sono. E aí eu comecei a pensar. Eu preciso fazer isso, eu preciso. E aí resolvi criar o perfil. Naquele mesmo dia, naquela mesma hora, criei o perfil. Falei assim, não, eu vou compartilhar minha jornada com outras famílias, para que essas famílias possam prevenir aquilo que eu via na catequese, aquilo que eu via com aqueles catequizandos que não sabiam mais, não tinham a direção, tinham perdido o caminho, né? E os pais também tinham perdido o caminho. Então eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí o perfil surgiu. Com o surgimento do perfil, ele foi crescendo, gente. Esse perfil começou com 0 seguidores. Zero. Eu comecei ele do 0. Falei assim, eu vou começar ele do 0 para que as pessoas que aqui estejam sejam as pessoas que querem formar os seus filhos na fé. As pessoas que desejam fazer com que seus filhos cheguem ao céu. E essa família foi crescendo tanto, né? Eu falo que essa família de famílias se tornou uma família de famílias gigantesca, assim. E isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que os pais querem aprender para ensinar seus filhos. Né? Eu tinha medo de que eu chegasse com esse perfil e pouquíssimos pais estivessem dispostos a buscar a fé para os seus filhos, de ensinar os seus filhos sobre Jesus Cristo, de ensinar os seus filhos sobre a igreja. E aí, algo que começou para eu compartilhar atividades de criança foi tomando uma forma completamente diferente, que era um conteúdo para ensinar os pais a ensinar os seus filhos. E isso não me entristece nem um pouco, isso me alegra, porque
é algo que eu nunca imaginei que aconteceria. Eu não imaginei que esse perfil chegaria nesse ponto. Eu sempre imaginei que aqui eu ia compartilhar atividades para as crianças. Eu uso tal arquivo, eu fiz tal arquivo para o Paulo, eu fiz tal arquivo para o Tomás, vou compartilhar aqui. Mas isso foi tomando a dimensão que Deus quis, né? E eu, assim, fico muito emocionada quando eu vejo alguns relatos. Chegam alguns relatos aqui, eu lembro até hoje, eu não vou lembrar o nome certinho, mas se ela, eu não sei se ela vai estar aqui agora ou se ela vai ver a live depois, se ela ainda segue o perfil, mas eu lembro de uma moça que chegou pra mim e falou assim: Camila, como que faz a novena? Eu tava fazendo a novena de Santa Mônica aqui. Ela falou: olha, eu cheguei, mas você já tá no 5º dia da novena. Ainda dá tempo de eu fazer? Eu falei assim: olha, pega e começa de hoje pra frente o 1º dia. E aí ela fez, só que ela se apresentou e falou: olha, Camila, eu tô conhecendo a fé católica agora e tal, eu não sei como que faz. Eu expliquei pra ela como fazer a novena. E ela, depois de um tempo, ela compartilhou o batismo dela. E aí ela me marcou, junto com outros nomes com perfis tão maiores que o meu, com conteúdos muito mais ricos que o meu, e meu nome estava lá junto. Ela falou assim: Camila, você foi a primeira pessoa que me ensinou a rezar a novena. Muitas pessoas aprenderam com a avó, com a mãe, mas eu aprendi com você. E eu falei assim, eu fiquei assim emocionada, eu falei assim: olha, eu tô muito emocionada, você não tem noção do quanto eu estou emocionada. Porque a novena eu fiz para que que as mães pudessem rezar pelos seus filhos, e Deus me deu a graça de estar junto com uma pessoa que estava aprendendo a fazer a sua primeira novena. Aí ela e a Bia. E assim, eu nunca vou esquecer isso. Nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer cada pessoa que me manda aqui. Uma mãe me mandou: Camila, eu tô me convertendo agora, eu encontrei seu perfil, eu quero chegar. Ai, Laura, eu tô emocionada aqui já. Eu quero, Camila, ensinar a fé para minha filha, mas eu não sei, porque eu era protestante, hoje eu me tornei católica, e eu quero ensinar a fé para minha filha. E eu conversei com ela, falou: Camila, eu vou guardar esse áudio pelo resto da vida. Gente, isso não é meu. Esse perfil não é meu, essa missão não é minha, essa missão é de Deus. E aí a cada pessoa que chega e que fala isso pra mim, me mostra ainda mais o quanto que Deus quer desse perfil, o quanto que Deus quer desse projeto, né? Então, eu peço para que vocês rezem muito, né, por mim, pela minha família, para que eu consiga manter esse perfil ativo. Não é fácil, né, toda essa luta que eu tenho para poder conseguir postar, tem outras batalhas que eu vivo, e assim, mas eu não consigo parar, eu não consigo parar. Eu falo com o Augusto assim, eu falo assim: meu bem, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer, é esse perfil. Eu me sinto feliz escrevendo, eu me sinto bem, eu sinto que eu estou na direção certa, eu sinto que eu estou ali, que eu devo permanecer ali. E assim, a cada passo que eu dou, Deus me avança para águas mais profundas. E assim, as ideias que eu tenho mirabolantes, vocês não têm noção do quanto trabalho que eu desejo para mim. Mas é um trabalho que eu desejo ter para mim, para que eu possa levar Deus até tantos lares, a tantas casas, né? E assim, ver a Bia aqui, né, comentando, ver tantas outras famílias, só me dá mais motivação, mais energia para tudo isso. Então, quando eu digo para vocês que esse perfil ele não começou por acaso, quando eu digo que esse perfil ele não começou de agora, é porque Deus já gestava esse perfil há muito tempo. Deus já gestava esse projeto há muito tempo. Quantas famílias me disseram: Camila, eu vivi um advento que eu nunca vivi na minha vida. Eu vivi um Natal porque eu me preparei com aquele material que eu nunca vivi na vida. Camila, eu vivi uma quaresma que eu nunca vivi na vida. Mas assim, com coisas simples, gente. Com coisas simples que todos nós deveríamos ter acesso. Então, tudo que eu coloco aqui é para isso, para que a gente possa junto levar os nossos filhos para o céu.
Se não for por esse objetivo, esse perfil não tem razão de existir. Nós precisamos lutar, gente. Eu estava respondendo as caixinhas hoje e vi o quanto que nós estamos preocupados e que nós temos que estar mesmo preocupados com tudo que tem acontecido em nossa volta. Tantas famílias, tantas crianças perdendo a sua pureza por causa de tanta coisa que estão sendo oferecidas. E nós precisamos oferecer a fé dentro de casa para os nossos filhos. Às vezes nós oferecemos músicas, às vezes nós oferecemos vídeos, filmes que não vão agregar nada para a fé dos nossos filhos. Ah, Bia, eu vou chorar, hein? E assim, a gente precisa ir muito além. Muito além. E oferecer isso a vida toda para os nossos filhos, né? Oferecer tudo. Quando eu falei, né, nos últimos Reels aí sobre a nossa missão de pais que nós temos de ensinar e transmitir a fé para os nossos filhos, é algo que não tem ninguém que vai fazer por nós. Não tem ninguém. Né? A Bia tá falando aí que ela recebeu o sacramento do matrimônio, né? Tá gestando pela graça de Deus. E quando você recebeu, Bia, o sacramento do matrimônio, você recebeu essa missão, né? E o catecismo, ele nos fala que nós somos obrigados, é nosso dever ensinar a fé aos nossos filhos, é nosso dever levar, e o sacramento só é válido quando nós assumimos essa busca, né? Essa missão de levar os nossos filhos para Deus, né? Então, assim, nós precisamos, com muita dedicação, nos preparar para vivenciar essa missão de uma forma inteira. E é isso que eu quero ajudar vocês aqui. É por isso que esse perfil existe. Então, eu conto com vocês, conto com a companhia de vocês, né? Quem recebeu o material do mês de maio, né? Que já acabou, não estou mais distribuindo esse material. Eu falava, né? Muito obrigada pela sua companhia. Porque a companhia de uns com os outros é o que vai nos motivando, né? Então, vocês me motivam a permanecer. A cada mensagem, a cada comentário, a cada compartilhamento, tudo isso, gente, vai me motivando, vai me ajudando a não desanimar. Porque eu falo com vocês, eu falo com as minhas amigas, né? Que cada vez que eu venho fazer alguma coisa nesse perfil, é uma tribulação diferente que eu vivo, né? E começa em mim. Então, se eu quero falar sobre Nossa Senhora, então eu tenho que começar em mim. Eu tenho que ir lá, eu tenho que devorar o terço, tenho que ir lá devorar a devoção mariana, qualquer que seja ofício, porque senão não adianta, gente. Não adianta. Então, esse perfil ele me santifica, para depois chegar aos seus lares e santificar ainda mais os lares de vocês. Então, nós precisamos muito de levar isso, né? De buscar. E eu fico muito feliz, gente, com cada mensagem, né? A Fernanda aí falou que o matrimônio dela tá chegando, né? Dia 28, olha, recebendo aí o sacramento, a graça santificante, até me arrepio, gente, a graça santificante do sacramento, né? Que nós recebemos, ela não é um passe de mágica, né? Não é que os problemas se acabam, né? Mas Deus, ele está ali mais presente na nossa vida. E saber que os nossos filhos, conhecendo a verdade de uma forma mais profunda, eles irão encontrar ainda mais sentido, e essa graça santificante dos sacramentos vai transformar ainda mais a vida dessas crianças, não tem preço, né? Então, hoje eu espero que com aquilo que eu faço na minha casa, com aquilo que eu pego material, que eu ensino, que eu sento, que eu converso, que o Paulo seja santo. Que no dia que ele for receber o sacramento da Eucaristia, ele saiba o que ele está recebendo. Ele saiba o que ele está recebendo. E, gente, por melhor que seja a nossa paróquia, por melhor que seja a catequista que está com o nosso filho, a missão é nossa. É nossa. Não é de mais ninguém, né? Eu falo com o Paulo coisas que eu sei que na catequese ele não vai ouvir. Por quê?
porque os planos dependem de outras pessoas, porque a forma como vai ser dita lá tem que abranger um número maior de realidades. Então, por exemplo, eu falo para o Paulo, eu já ensinei para o Paulo que o pecado, ele nos leva a outro pecado que nos leva a perder a nossa alma, a condenação eterna. Eu não posso chegar e falar isso de uma forma tão aberta na primeira semana de catequese. Na segunda semana, não, eu preciso fazer um caminho para eu colocar as crianças todas no mesmo nível, para eu poder falar sobre isso. Então, aqui em casa o Paulo já sabe. E quando a gente vai falar, quando ele faz uma desobediência, quando ele faz alguma outra coisa que não está correta, então ele já sabe, então ele já tem a consciência de pecado. E o que acontece? Se ele já tem a consciência de pecado, ele precisa buscar o sacramento da confissão. E aí eu vou compartilhar hoje com vocês uma coisa que eu não tinha compartilhado aqui no perfil ainda. Porque inicialmente eu não queria que as pessoas soubessem porque era algo dele. Então, quando foi na primeira semana da quaresma, a gente estava trabalhando o material que eu fiz e que foi vendido aqui no perfil, um mini curso, e nós falávamos sobre as tábuas da lei, né? E aí, quando a gente foi falar sobre Moisés e tal, o Paulo já sabe, porque a gente já leu a Bíblia com ele, a Bíblia infantil, e aí ele já sabe, né, as histórias da Bíblia tudo certinho. E aí o Paulo falou pra mim, aí eu perguntei pra eles quem era Moisés, ele explicou, Moisés é o das tábuas da lei. Eu falei assim, isso mesmo, o que tem nas tábuas da lei? Os 10 mandamentos. Eu falei assim, isso, e pecar contra os 10 mandamentos, e não cumprir os 10 mandamentos é pecar, né? E aí ele ficou triste. Quando ele ficou triste, eu perguntei assim, por que você tá triste? Ele falou assim, mamãe, porque eu não cumpri um dos mandamentos. Eu falei assim, qual, meu filho? Ele honrar pai e mãe. Ele tinha, né, desobedecido, igual toda criança, né, desobedece. E aí ele ficou emocionado. E eu falei assim, meu filho, mas não fica assim, né, Deus é misericordioso e tudo. E aí ele falou assim, mamãe, aí ele continuou triste, começou a chorar. Eu falei assim, tá, você quer tirar isso, né, você quer limpar o seu coração? Aí ele, quero. Aí eu falei assim, então, você sabe o que a gente faz quando a gente peca, quando a gente tem, quando a gente tá assim, que a gente sabe que a gente ofendeu a Deus? Aí ele, não. Eu falei assim, a gente confessa, porque a confissão, ela nos dá a salvação, ela nos reconcilia de novo com Deus e aquele pecado que a gente cometeu acaba, vai embora, né? Expliquei assim, né, pela idade dele, ele tem 7 anos. E eu falei assim, você quer se confessar? Aí ele, quero. Aí eu fiquei emocionada, né, porque com 7 anos eu nunca teria essa consciência, né? Eu fui confessar aos 11 anos de idade, confessei mal, porque eu não sabia como era confessar. E ele com 7 anos já teve essa consciência. E aí foi antes da quarta-feira de cinzas. E eu mandei mensagem pro padre, falei assim, padre, o Paulo, ele quer se confessar. Tem como o senhor atender ele depois da missa? E o padre não me respondeu. Aí, se ele ver essa live, ele vai saber o que eu fiz. E aí, nesse momento, eu fui e falei com o Paulo. Paulo, olha, vamos então escrever o seu pecado. Porque quando a gente confessa, a gente fala o pecado só e não justifica. A gente chega pro padre e fala, olha, eu pequei, esse foi o meu pecado, eu me arrependi, quero, né, absolvição. E aí escrevi, falei, ele tá assim, mas eu não consigo escrever. Eu escrevi pra ele, falei, posso escrever? Pode. Aí ele foi falando, eu fui escrevendo e coloquei no papelzinho. Falei assim, olha, eu vou levar pra igreja e na hora que eu chegar na igreja, eu vou conversar com o padre. E eu não consegui falar com o padre nesse dia. O padre não chegou. O padre chegou quase na hora de começar a missa. E eu fiquei com aquele coração, eu falei assim, Paulo, na hora que acabar a missa, você corre lá e conversa com o padre. Só que ele entendeu assim, corre lá e confessa.
Aí, quando eu desci, que eu estava cantando, eu desci correndo e ele acabou a missa, eu desci e fui junto com ele. Quando eu cheguei lá, ele já chegou e abriu o papel assim, padre, o que é isso, aquilo outro? O padre tá assim, o que tá acontecendo? Aí eu falei assim, ô padre, é porque ele quer confessar. O padre falou assim, não, confissão não é assim, peraí que eu já venho. Aí o Paulo ficou constrangido, né, sabia, você vê que ele tinha a consciência do pecado, né, e aí eu falei, Paulo, calma. Aí o padre terminou de resolver o que ele tinha que resolver, dispensou as pessoas que eles tinham que dispensar, abriu, falou assim, entra, e foi ele e o Paulo. E o Paulo teve sua primeira confissão aos 7 anos de idade. Uma confissão que nos emocionou muito, 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 porque foi um desejo do coração dele. E assim, eu nem consegui conversar com o padre na época para explicar para ele que não foi um desejo nosso e que a gente não correu atrás dele por ser um desejo nosso, mas por ser um desejo dele, que eu não queria perder essa oportunidade, né, de que ele buscasse, de que ele, consciente do pecado que ele cometeu, que era desonrar pai e mãe, buscasse o sacramento da confissão. E assim, eu falo para vocês que no dia, assim que ele confessou, gente, o comportamento dele mudou completamente. Ele ficou de uma forma assim que a forma como ele agia mudou. E eu falei assim, olha, eu falei com o Augusto, meu bem, olha como que é o sacramento da confissão. Como que o sacramento da confissão age na alma de uma forma tão bonita. Porque a forma como ele lidava, tratava o irmão, nos tratava, se tornou uma forma tão maravilhosa que a gente falou assim, gente, como Deus nos deu a oportunidade de enxergar uma alma que encontrou a salvação, encontrou com Jesus na confissão. Mas isso, gente, não seria possível se a gente não estivesse fazendo a catequese com ele em casa. Ele não ia viver isso. Ele não ia ter essa consciência. Desde o momento que nós começamos a aprofundar, o Augusto fez durante o ano passado a leitura da Bíblia com ele. Ele até hoje pega, folheia e quer ler, ele fala quais são as passagens que ele mais gosta. E assim, é algo que a gente não consegue mensurar, né? E assim, eu desejo isso para todas as famílias. Eu desejo que todas as famílias possam viver isso com seus filhos. Eu desejo que os filhos de vocês busquem a confissão por si mesmos, né? Igual a Conceição tá falando aí, né? Que o filho dela, ela ficou emocionada quando ele pediu para fazer a confissão. Então, assim, isso tudo, gente, é fruto de um trabalho dos pais. É claro que há a graça de Deus que age, que por nós sozinhos nós não conseguimos, mas os pais precisam estar ali, os pais precisam ensinar, os pais precisam se dedicar a ensinar a fé aos seus filhos, a cumprir aquilo que eles prometeram no altar. Né? Não é mágica. O Paulo fez isso porque ele é uma criança especial. Não sei. Para mim, ele é uma criança que, assim como os colegas dele, mas que ele tem se esforçado, ele tem buscado e nós temos debruçado em cima da nossa missão de pais, que é ensinar a fé a ele. E assim, o Tomás vai caminhando junto e os filhos que Deus nos der caminharão juntos. Então, eu desejo isso para os filhos de vocês, né? E que a gente possa trilhar esse caminho junto. Então, permaneçam aqui comigo nessa jornada que não terá fim, né? Os meus pais, até hoje, né, tentam nos acompanhar, tentam estar ali presentes. E eu acho que vai ser assim a vida toda, né? Nós vamos estar ali com os nossos filhos, buscando a salvação, né? Buscando aquilo que nós esperamos. Então, você quer ter um filho obediente? Ensina para ele os mandamentos, ensina para ele a amar a Deus. Ensina para ele a fazer as devoções dele, a fazer as orações, né? Você quer ter um filho que seja gentil? Ensine para ele as virtudes. Gente, muitos pais têm tempo para tantas outras coisas e às vezes ficam perdidos na educação dos filhos, sendo que os filhos, sendo virtuosos,
sendo amantes de Deus, né? Devotos a Nossa Senhora, eles serão santos. E você já viu algum santo fazer aquilo que é errado, né? Então, nós precisamos nos dedicar a isso. Nós precisamos nos debruçar a ser verdadeiros missionários dentro das nossas casas. Evangelizar, ensinar, corrigir, né? E tudo isso diante de Deus, né? Contando com a graça e o auxílio de Deus. Vocês têm alguma pergunta, alguma coisa, mais algum testemunho? Eu tô feliz demais que vocês colocaram alguns testemunhos aqui. E assim, é uma batalha que a gente vai vivendo a cada dia, né? É algo que não vai ter fim, né? A gente vai continuar aí caminhando ao longo da vida, mas é algo muito gratificante, né? Quando a gente viu esse fruto, né, do Paulo, foi algo que nos deixou muito felizes e, assim, nos mostrou que nós estamos no caminho certo, né? Deixa eu ver. Então, gente, é isso. Uma live bem rapidinha. Eu não quis fazer uma live muito longa pra gente poder bater um papo mesmo leve. E na próxima semana estaremos de volta, né? E eu vou falar um pouquinho mais sobre como vivenciar isso em casa. E aí eu vou tentar trazer alguns materiais, algumas coisas que eu uso, tá? Então, o que vocês tiverem de dúvidas, eu vou deixar uma caixinha nos stories depois, para que vocês me mandem aqui as dúvidas que vocês têm sobre como fazer a catequese em casa, para eu poder ir respondendo ao longo dessas lives, tá bom? Não vai ter nada no final, não vou vender nenhum produto, não se preocupe com isso, é só mesmo para a gente poder bater um papo e se aproximar um pouquinho mais, tá bom? Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos estar unidos a Ele nessa missão de evangelizar os nossos filhos, de catequizar os nossos filhos. Que Deus nos abençoe e que nós possamos juntos caminhar até o céu. Famílias, um grande abraço. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.